Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso no ar, hoje com o tema Cidadania Extrajudicial, Cartório e Justiça. Para conversar desse tema, ele que é um amigo muito especial, colega da Ordem dos Advogados do Brasil, onde ele coordena, é o presidente da Comissão Notarial e Registral, doutor Silmar Lopes. Como é que vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, meu grande amigo, doutor Giovanni. A esposa, como é que vai? Tudo bom? Muito bem, graças a Deus. A filha maravilhosa. A coisa mais linda do mundo, a Manuzinha. E a esposa Tatiane, né? Tem que fazer um cumprimento, senão a mulher não libera você para vir de novo. Faz parte do meu currículo. Né? Faz parte do seu currículo. Professor, advogado, presidente da comissão, esposa Tatiane e pai da Manuela. Senão não libera você para vir de novo no programa. Não tem alvará. Professor, doutor, presidente, mas antes de tudo um cidadão. Por que você sugeriu esse tema de cidadania extrajudicial? O telespectador e o internauta, eu não tenho programa feito só por mim. Eu convido e nós construímos juntos, né, a temática. Por que cidadania extrajudicial? Amigo, hoje nós passamos, né, já aí no ano de 2021, vivemos desde o ano de 2007, onde nós tivemos um pontapé inicial, um processo que vem sendo chamado de desjudicialização. Esse processo ele tem sido muito positivo, não só para o mundo jurídico em si, mas para toda a sociedade. E quando eu digo que é para toda a sociedade, é porque o legislador vem compreendendo as dificuldades reais que nós temos na vivência do nosso dia a dia e vem buscando soluções de forma alternativa para que as pessoas tenham maior celeridade, tenham uma maior acessibilidade para resolver os problemas mais básicos da vida. Obviamente que em grande parte das situações nós não temos uma condição de fugir do Poder Judiciário. Primeiro porque nós adotamos um sistema de jurisdição una, né, importado lá do modelo anglo-saxônico, né? Nós não fomos para o modelo francês, portamos o modelo anglo-saxônico e a acessibilidade à justiça ela é garantida pela Constituição, no artigo 5º, 35, e em muitos casos ela é inafastável. Agora, em alguns casos, e isso vem a cada dia crescendo mais, esse número de casos cresce cada vez mais, nós observamos que a necessidade da intervenção do Poder Judiciário ela se torna absolutamente desnecessária. Principalmente em razão daquelas situações onde não há um litígio a ser resolvido. Se existe uma situação em que não há uma necessidade de tomar decisões, de se decidir algo para um lado ou para o outro, não há necessidade de que tenha a presença da figura do juiz Estado. Obviamente que nós teremos a necessidade da figura do Estado representado por alguém que possa manifestar a fé pública. Esse é o cartório. E é aí que nós passamos a abranger essa instituição que hoje presta um papel essencial e nessa época que estamos vivendo a palavra essencial ela vem muito à tona, né? E o termo essencial que eu uso aqui, não somente na acepção objetiva da palavra, dizer, olha, as pessoas precisam, mas essencial, principalmente quando se trata de serviços que não podem parar. Serviços que, nesse tempo em que tudo precisou parar praticamente para frear essa pandemia que nós estamos vivendo, essa terrível peste, nós vimos que algumas atividades não poderiam parar, porque senão o ser humano, a pessoa, ficaria absolutamente prejudicada. E uma dessas atividades foi a atividade cartorária, juntamente com a advocacia, juntamente com o judiciário, juntamente com as atividades mais básicas e comezinhas da vida do ser humano. Doutor Silmar, então, pelo que eu estou percebendo da condução do seu raciocínio, nós temos então que a sociedade, o cidadão, para exercer essa cidadania, ou seja, essa identidade que ele tem, seja uma identidade pessoal para consigo ou para com terceiros, das suas relações, ele tem um mecanismo que não é necessário passar pelo Poder Judiciário. Mas isso é só quando não tiver litígio, não é isso? Exatamente.
Nós temos hoje Se tiver litígio, precisa de um juiz. Exato. Então, nós temos hoje uma situação de que as demandas que eram obrigatoriamente levadas ao judiciário, mas que eram do que nós chamamos de jurisdição voluntária. O que é a jurisdição voluntária? Aquela situação onde não existe o litígio, passa pelo Poder Judiciário apenas para que o Estado tenha a sua participação e dê a chancela legal. Exemplo. Um divórcio que as partes estão concordes, que não tenha filho menor, para resolver questões de pensão, questão de guarda. Um inventário que os herdeiros estão em consenso quanto à partilha, e quanto que são todos maiores, capazes. São todos maiores, capazes, não precisa da intervenção do Ministério Público. A pessoa que quer alterar o nome dele. Uma alteração de nome, ela já tem alguns critérios onde a questão da segurança jurídica precisa ser observada. Não é só dizer, olha, eu quero alterar meu nome, então eu tenho esse direito, eu vou direto a um cartório. Existem situações que a retificação pode ser feita tão somente de modo administrativo. Agora, em outras situações, ela precisa de uma chancela judicial. Inclusive, nós tivemos um julgado recente do STJ, mas muito recente. Eu tive acesso hoje à decisão, onde um pai foi registrar sua filha e ele registrou a filha com um nome para se vingar da mãe. E o nome que ele utilizou na filha foi o nome do anticoncepcional da mãe que falhou e que gerou a gravidez. E assim, às vezes as pessoas podem não saber, mas tem muitos anticoncepcionais que têm nome de pessoas, né? Yasmin, por exemplo, é um nome, eu não sei, o processo estava em segredo de justiça, eu não sei qual foi o nome utilizado. Mas a ministra Nancy Andrighi, ela foi muito feliz na sua decisão, dizendo que, olha, o princípio da inalterabilidade do nome, ele não se sobrepõe ao dever de boa-fé e lealdade, principalmente quando se trata de pessoas que têm uma relação matrimonial. O que o pai fez é absolutamente repugnante e a boa-fé deve ser preservada. E aí a ministra Nancy Andrighi, junto com os seus pares, autorizou a alteração de nome. Então, nesse caso, por exemplo, não poderia ter sido feita a retificação administrativa. Mas em alguns casos, por exemplo, que existe um erro material, você vê ali que tem um erro que dá para ser corrigido porque às vezes foi um erro de digitação ou coisa nesse sentido, a retificação administrativa ela é permitida. Doutor Silmar, qual é a importância dos cartórios no século XXI, algo que parece tão arcaico, algo que é pouco depois da Idade Média, algo que remonta até mesmo ao Império Romano? Dentro do século XXI, que importância que os cartórios têm para essa cidadania num momento como esse de reconstrução nacional e assim por diante? Bom, doutor Giovanni, quando a gente fala em cidadania, os exemplos são infinitos, praticamente, né? A gente pode citar aqui uma situação que dentro de uma vida não existe a situação de uma pessoa não passar pelo cartório, a não ser que ela viva lá dentro de uma caverna, nasça e morra lá dentro. Nasce e passa pelo cartório. Nasceu, registro de nascimento. Casou, registro o casamento. Morreu, registro o óbito. Então, assim, a gente pode dividir nesses momentos, mas, por exemplo... No mínimo 2 vezes, né? No mínimo quando nasce e quando morre. Essas são as certezas, né? Mas se você tem ali um divórcio, mesmo que for feito judicialmente, tem que averbar na matrícula da pessoa, né? Na matrícula do seu registro de nascimento. Então, essas são as situações que já vinham acontecendo naturalmente, mas é importante a gente mencionar que essa figura que nós temos há muitos anos, que é uma figura secular no nosso país, que é a figura dos cartórios, que aí passou a se chamar tecnicamente de serventia extrajudicial, mas que o termo cartório ainda é bem utilizado. Esses cartórios vêm prestando vem sendo um instrumento muito forte no que tange a auxiliar e, principalmente, gerar para a sociedade esse benefício de poder resolver os seus problemas de forma mais célere, de forma mais desburocratizada. E a visão que a gente tem que entender é que aquela ideia retrógrada de que os cartórios são instrumentos da burocratização, isso já passou. Hoje é absolutamente o contrário. A figura dos cartórios hoje, nós devemos enxergar como instrumentos de desburocratização, instrumento de facilitação.
Por quê? Pela simples razão de que nós temos ali pessoas responsáveis pelas serventias que detêm, não porque o Estado dá a eles, mas porque eles fazem por merecer a chamada fé pública. E com essa fé pública, aquilo que eles falam, aquilo que eles lavram, aquilo que eles registram, garantem a nós, cidadãos, garantem a todas as pessoas que necessitam de segurança jurídica, as pessoas que necessitam de publicidade das situações e dos registros, garantem a essas pessoas uma certa dignidade com relação à sua vivência como cidadão dentro de um Estado, de uma nação. Se nós pegarmos, se a gente tiver que colocar um ponto inicial, eu diria que o grande apito do início foi em 2007, com a Lei 11.441, que inseriu no Código de Processo Civil a possibilidade de se fazer divórcio consensual e inventário consensual, inventário e partilha nos tabelionatos de Então, notas. a grande modificação que acontece é a partir de 2007 com os divórcios. Sim, a partir desse momento, nós tivemos o pontapé inicial disso que nós estamos falando e chamamos de desjudicialização. Excelente, eu entendi claramente a função do cartório e como que ele pode ser um tremendo auxiliar, né, na garantia dos direitos dos cidadãos. Mas exatamente com quais serviços? Como é que é esse resgate da cidadania extrajudicial? Como é que são esses serviços que eu antigamente era obrigado a fazer somente no Poder Judiciário e agora eu consigo fazer através dos cartórios? Aí já tem outra pergunta também, você responde tudo de uma vez. Precisa de advogado ainda? Bom, muitos serviços que tinham a necessidade de buscar o Poder Judiciário hoje já não tem mais. Como, por exemplo, o divórcio, quando ele é consensual, não tem filho menor, não tem litígio. O inventário e a partilha também não tem mais essa necessidade de ir para o judiciário se não tiver litígio, se não tiver menor incapaz. Nós temos aí as chamadas situações que envolvem os ofícios da cidadania, né? Que é uma grande inovação legislativa que permitem os convênios dos registros civis das pessoas naturais com órgãos públicos para a emissão de documentos, de um modo geral. Pode ser passaporte, identidade, segunda via de CNH. Isso vai depender de convênios do órgão público com os cartórios de registros civis das pessoas naturais. Mas já existe a possibilidade legal de que esses convênios existam. Tem também as serventias de registro de imóveis, onde nós temos ali uma série de garantias para que o imóvel ele tenha a sua propriedade resgatada e segura, né? Temos também os registros das pessoas jurídicas, onde nós registramos as pessoas para que ali se consolide aquela pessoa jurídica e traga uma segurança maior para todos, que com aquela pessoa possa ter algum negócio. O uso capião eu posso fazer, então, agora direto no cartório? Até mesmo o uso capião, que era tão restrito ao Poder Judiciário, hoje esse modo de regularização fundiária, principalmente no que tange aos imóveis que ainda têm uma certa irregularidade registral, isso já pode ser feito tão somente nas serventias extrajudiciais, passando pela primeira etapa num tabelionato de notas, onde se lavra uma ata notarial de comprovação da posse, né, que é o elemento essencial, e depois, com todos os documentos reunidos, você faz um requerimento no cartório de registro de imóveis. Então, a cidadania hoje ela está facilitada em razão da participação das serventias no que tange a prestação de serviços que só eram... Troca de nome. Troca de nome, nós temos ali a possibilidade quando há um erro material, quando há uma situação que não possa violar o princípio do nome e a sua inalterabilidade. Você lembra quando o Luiz Inácio da Silva acrescentou Lula, que é o nome que ele era socialmente conhecido, e etc., e também o nome social de pessoas que são transgêneros ou que são transgêneros, né? Isso não precisa passar mais pelo Poder Judiciário, não precisa? Isso. Essa questão dos transgêneros é uma questão que já é regulamentada. E eu não estou dizendo que o Lula é transgênero, eu estou só dizendo que o Lula tinha um nome social e a questão do transgênero também é essa questão do nome social, né? Sim. A questão do Lula eu não tenho conhecimento específico de caso, mas eu acredito que no caso dele tenha passado pelo Poder Judiciário. Até porque faz muitos anos. Né? Exato. Mas a questão dos transgêneros hoje tem já uma regulamentação do CNJ, onde não precisa de
o aval do judiciário, onde já existe a possibilidade de você fazer o requerimento direto lá no Registro Civil das Pessoas Naturais, para que haja ali a alteração para o nome social, inclusive o nome anterior, ele é protegido por sigilo e que só pode ser revelado em uma certidão mediante ordem judicial. Permanece conosco. Você está no lugar certo. Programa Controverso, de volta, segundo bloco. Hoje o programa Cidadania Extrajudicial, Cartório e Justiça. Conosco o doutor Bruno Quintiliano, tabelião, registrador, presidente da Arpen Goiás. E também conosco o doutor Silmar Lopes, presidente da Comissão Notarial e Registral da OAB de Goiás. Advogado, professor, sócio nosso aqui do Controverso, né? Gente, agora eu gostaria que nós entrássemos naquilo que realmente é o tema do programa, né? A cidadania extrajudicial. Doutor Silmar, eu acho que essa pergunta é um pouco para o senhor, né? E aí, o que esse cidadão que está nos assistindo hoje, essa cidadã que está assistindo, esse advogado que às vezes não enxergou esse nicho de trabalho, esse promotor que às vezes ainda não entendeu o processo, enfim, o nosso povo brasileiro, o que é possível ser feito em termos de cidadania através de cartório de forma extrajudicial? Bom, esse termo cidadania, né, ele até está em evidência agora, porque os cartórios de registro civil de pessoas naturais, eles passaram a ter o que nós denominamos, que a lei denominou também, de ter uma função de ser ofícios da cidadania. Né? Além daquilo que já se fazia, né, esses ofícios da cidadania, que são os cartórios das pessoas naturais, os registros das pessoas naturais, também agora, mediante convênios, podem emitir identidades, passaportes, documentos pessoais e, além desses ofícios da cidadania, que são atribuições dos registros das pessoas naturais, nós temos também uma infinidade de outras coisas nas outras atividades que são os outros serviços prestados em outras serventias. Por exemplo, um cidadão que tem um título executivo para receber, ele pode se valer do Poder Judiciário para tanto, mas ele ainda tem a possibilidade hoje de buscar um tabelionato de protesto, protestar esse título e ter a possibilidade de receber esse título sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Pode ter a cobrança e a execução sem passar no Judiciário? O que nós temos hoje é uma facilidade maior em razão de que, a partir do momento que você leva o título a protesto, você vai ter, primeiro ponto importante, aquele título ele vai ser registrado como um título que está inadimplido. Então, se alguém for buscar naquele tabelionato de protesto, se aquela pessoa com aquele CPF é um bom pagador, lá vai estar registrado que ele tem um título que ele não pagou. É como se fosse um SPC, um Serasa. Tanto que existe a comunicação entre protestos, SPC e Serasa. Então, é uma possibilidade de você não executar no que tange a constrição patrimonial, que esse é o poder que o Estado juiz tem. Porque aí também entra a questão da lei de expropriar a pessoa, seja conta corrente ou patrimônio, é entendível. Exatamente, mas você acaba tendo meios de colocar a pessoa em uma situação em que ela tenha que resolver aquele problema com inadimplemento, porque ela vai ter ali uma restrição quanto ao seu nome e ao seu CPF. Doutor Silmar, e o outro lado dessa mesma relação? Quando, por exemplo, vamos supor que eu deva um valor para o doutor Bruno e atrasei o pagamento, vou lá fazer o pagamento para ele, ou não atrasei, vou fazer o pagamento e há uma discórdia entre nós e eu quero fazer a consignação em pagamento. Ela necessariamente tem que ser judicial
existe a consignação bancária, mas é muito difícil, os bancos tentam não ter nenhum tipo de operação a esse respeito. Eu posso consignar em banco, em cartório? Bom, a consignação em pagamento hoje, ela só tem previsão legal de modo extrajudicial nas agências bancárias, nas instituições financeiras. E os bancos não atendem bem, viu? Isso, mas eles colocam regras que não existem. A consignação em pagamento hoje, doutor Giovanni, ela é prevista na nossa legislação como sendo possível pela via judicial e pela via extrajudicial estritamente nas instituições financeiras, nos bancos. Porém, o que a gente pode vislumbrar é que essa é uma das possibilidades de que o legislador possa abranger também os cartórios, e aí eu acho que a serventia mais apropriada para isso seria um tabelionato de protesto, para que houvesse essa consignação em pagamento. Bruno, você quer ver como é que é fácil hoje? Os cartórios fazem tipo dessa rede Sicoob, uma cooperativa de crédito, vinculada dentro do regimento interno, ele coloca inclusive que seria especificamente para receber isso. Olha, gente, é uma facilidade. Isso não tem condição de ser feito pela corregedoria, não, do Tribunal de Justiça? Até tem, mas são ideias que têm que partir de lei, tem que ser fomentado isso primeiro. Mas é uma ideia que vai surgindo, pode. Todos os não esquece de colocar meu nome na autoria do projeto, sim, tá? Sim, tem que ter essa fomentação das ideias, igual o doutor Silmar aqui comentou, para que coloque-se em prática. Já está no extrajudicial com relação a banco. Então, para ir no cartório, o cartório mais apropriado, concordo que seria o protesto, seria muito fácil, mas depende de lei. Bruno, nós vivemos um capitalismo muito medíocre, né? Aqui nós não temos socialismo de verdade, não temos comunismo de verdade, nós não temos sequer o capitalismo de verdade. Porque eu creio que muita gente talvez pensava, mas vai colocar dinheiro no cartório? Você acha que isso não seria um pouco de preconceito também, não, em relação ao cartório? Achar que o cartório já está ganhando dinheiro demais, vai ganhar mais dinheiro ainda? Não, acho que não. A rede bancária também, ela está ganhando dinheiro. Você está depositando lá, ela está ganhando dinheiro. Parece que essas coisas que já estão estabelecidas, o povo tem mais facilidade de lidar, não? Às vezes é algo cultural, mas é só uma mudança de paradigma. Não tem. Todo mundo confia no cartório. Você vai apenas aumentar mais um serviço ali, como já tem aumentado nessa desburocratização vários e vários serviços. Além da consignação, né, que nós conversamos agora, que ela não deixa de ser uma cidadania judicial, porque eu não vou fazer no cartório, mas vou fazer no banco. Me diga que outros tipos de exercícios de cidadania que hoje eu posso fazer dentro do cartório? Bom, nós temos hoje as possibilidades que anteriormente só poderiam ser buscadas no Poder Judiciário, e também temos outras possibilidades que de modo criativo, de modo com que as pessoas tenham uma certa busca pela solução do problema, você pode ali de algum modo tentar resolver extrajudicialmente. Nós temos o divórcio extrajudicial e o inventário e a partilha com consensualidade e partes capazes e maiores, que se a gente for analisar, um divórcio consensual poderia demorar 3, 4, 5 anos no judiciário, enquanto se você tem lá as duas partes concordes e já tem um plano de partilha dos patrimônios ou não tem patrimônio a partilhar, isso é até surreal de falar, mas em questão de 30 minutos você resolve isso. 30 minutos? 30 minutos. É o prazo de você sentar na frente do escrevente, de um substituto ou do tabelião, ele lavrar a escritura, qualificando as partes, né, os cônjuges que estão separando, dizendo que não existe nenhum impedimento, né, que não tem filho menor, não tem estado gravídico, não tem litígio contra o patrimônio, e que a partir daquele momento as pessoas decidem dissolver o matrimônio. Lavrada a escritura assinada, o matrimônio está dissolvido. Você precisa apenas averbar na serventia onde foi realizado o casamento. Fala, Bruno. Com relação a divórcio e inventário, pegando nesse tocante das escrituras, hoje não precisa nem deles irem pessoalmente lá no cartório. Você pode assinar tudo com certificado digital. O advogado não precisa ir no cartório, ele está auxiliando as partes, ele manda a documentação, recebe o rascunho daquele divórcio ou daquele inventário, marca-se o dia e o horário, faz uma videoconferência
e assina tudo por certificado digital, sem precisar ir pessoalmente no cartório. Depois, só manda que seja para o registro de imóveis para cumprir aquela disposição da partilha, ou no divórcio, tanto quanto a partilha, ou mesmo a averbação no Explica para o civil. nosso telespectador e o internauta a questão da assinatura digital do advogado. Tá. Não só do advogado, mas também das partes. O que ela tem que ter, essa parte e o advogado tem que ter, é o certificado digital, que pode ser de duas formas. O certificado que o advogado tem, que é o padrão ICP Brasil, tá? A maioria da população também tem, digo a maioria, aquelas que fazem a declaração de imposto de renda já tem o certificado ICP Brasil, e os que não têm, tem duas opções: fazer esse certificado digital, ou lá no cartório, em um tabelionato de notas de qualquer lugar do Brasil, ele comparecer e fazer o certificado dele e notariado gratuitamente. Então ele passa a ter esse certificado para assinatura de atos do extrajudicial, dos cartórios, gratuitamente. Eu queria interferir, às vezes a gente que é comunicador, a gente tem uma linguagem mais popular, né? Ao invés da caneta, que nós conhecemos durante toda a nossa vida para poder certificar que você é você, e você leva a sua identidade e apresenta, olha, tá vendo? Eu sou eu, a identidade. O mundo digital hoje, isso, gente, para algumas pessoas que não conhecem, tá? O mundo digital hoje apresenta a possibilidade de você fazer, existem várias empresas certificadoras, você vai lá, faz um registro e você ganha uma assinatura no mundo digital. Essa assinatura, você tem uma mídia que carrega essa assinatura. Hoje é muito utilizada o token, que parece um pendrive. Esse que a gente ouve música, assiste filme, né? Nas viagens de carro a gente coloca ali numa saída USB, e ele é totalmente lacrado e protegido. Com ele nós nos apresentamos em órgãos públicos e você não precisa mais assinar papel. Ele demonstra que você é você, ele te certifica. E o interessante é que você pode fazer isso para todos os atos, desde que o órgão que vai te atender, ele esteja inserido nessa vinculação, que ele reconheça esse tipo de assinatura. Os cartórios passaram a aceitar assinatura digital quando, Bruno? O ano passado para cá. O ano passado. Mais um efeito da pandemia? Ela acelerou esse processo? Sim, no começo da pandemia foi editado o provimento número 100 pelo CNJ, onde que adiantou isso que a gente já estava programando. O Colégio Notarial já estava programando isso, mas, digamos, para daqui a algum tempo. E a pandemia acelerou isso. Então, esse certificado feito no cartório, ele é gratuito. E não é um token, é no celular. Ele é gratuito no celular. Então eu não utilizo o meu do ICP, não, como advogado? Não precisa. Eu preciso ir lá no cartório? Não. Por exemplo, o advogado ou a parte que já tem o ICP Brasil, ele pode usar o ICP Brasil. E vocês estão vinculados... como que eu, como advogado, por exemplo, entro no cartório para isso? Você entra em contato por qualquer das mídias com o cartório, que seja telefone, WhatsApp, e passa a documentação para aquele escrevente, o tabelião, que vai fazer esse rascunho desse ato a ser lavrado, uma escritura de compra e venda, uma ata notarial, um divórcio, um inventário. Eu quero que você explique a ata notarial, talvez no próximo bloco, tá? Já fica com ela aí no seu pendrive. Perfeito. Interno. Perfeito. Isso, perfeito. O advogado, então, ou as partes recebem esse rascunho feito pelo tabelião ou escrevente e é marcado dia e hora para que, como se fosse uma plataforma Zoom, que fazemos agora, o advogado faz audiência e tudo, o escrevente converse com aquelas partes, com o advogado, e já coloca o documento ali para que todos assinem. Assinou, fechou, ele lacra digitalmente esse documento e já é emitido para a parte, para o advogado, o traslado já daquele documento. Não existe mais o documento físico. Telespectador, olha que maravilha que nós já chegamos. Não só é possível, não necessitamos mais ir ao Poder Judiciário, podemos fazer no cartório, mas ainda podemos fazer de forma remota. O programa de hoje ele visa exatamente esse resgate. Não adianta existir, desde o ano passado já existem essas possibilidades, e você, cidadão, você, cidadã, muitas vezes não está ainda utilizando desses benefícios. Olha, muita coisa o programa de hoje só não vai dar, não. Além disso, deixa eu te perguntar, você tocou na questão da separação filhos menores. E filhos menores
Tem como eu discutir pensão alimentícia? Tem como eu discutir guarda compartilhada em processo extrajudicial? Bom, hoje a nossa legislação permite que haja uma possibilidade de se lavrar uma escritura de divórcio. Não conversa advogado aqui não, doutor. Pode ou não pode? Pode, porém Enrola depende. não. Como é o nosso jargão, né? Pode, porém depende. Bom, hoje se permite, né, o artigo 409 do Código de Normas e Procedimentos do Fórum Extrajudicial, permite que um divórcio com filhos menores possa ser lavrado em um tabelionato de notas, desde que, aí vem o porém depende, desde que as questões relativas aos menores, guarda, pensão e essas coisas que precisam da intervenção do Ministério Público para a proteção e guarda dos direitos do menor. Então eu vou lá no cartório, preparo tudo, tá amarrado. Minha esposa, graças a Deus, nós vamos para a glória juntos, de mão dada. Mas vamos supor que João se separa de Maria, né? E ele tem um filho de 8 anos, Tiago, o nome desse menino, fictício. Então, eles vão até lá, ao cartório, eles fazem toda a discussão a respeito da separação. Bom, agora vamos falar sobre guarda e pensão. Essa parte, eles também podem fazer, pode lavrar a escritura? Não. Tem que ir no Ministério Público ou só judicial? Isso tem que ser uma ação judicial. Isso, o procedimento é assim. João e Maria decidem separar e tem lá o Tiaguinho. Uhum. O que eles têm que fazer? Se eles quiserem lavrar a escritura de divórcio no cartório, eles têm que buscar o judiciário e dizer, olha, nós estamos separando, mas não vamos decretar o divórcio, mas já queremos resolver agora a questão do Tiaguinho. A guarda fica com a Maria, eu pago a pensão tal, assim. A pensão, tudo bem, então? Não, isso no judiciário. A pensão dá para ser no judicial. Qualquer questão relacionada ao menor tem que passar pelo judiciário. Tanto é que a gente, até depois dessa alteração, de que as questões precisam estar definitivamente resolvidas, esvaziou essa possibilidade. Ou seja, é uma possibilidade quase que nula. Porque se você já vai ao judiciário resolver todas essas outras questões, a mais básica de todas é que o juiz decrete o divórcio, que ele pode inclusive fazer isso por meio de sentença parcial de mérito, no início do processo. Chegamos a lavrar vários divórcios em que só dava a entrada lá com relação a esse menor de guarda, pensão, alimentos, era só com relação ao divórcio mesmo, você ia no cartório e fazia. Era só dar entrada. Hoje não, já tem que estar decidido lá no judicial. Você quer ver uma forma fácil de resolver isso, Bruno? E doutor Silmar também, né? Eu falo Bruno porque ele, Sim, afinal de contas, preside uma instituição de cartório e eu acho que tem mais força do que a nossa comissão notarial da OAB, que ela é mais, mais de construção, né, intelectual, não é isso? Bruno, olha que coisa simples. Bastava que o juizado de menores, através de todo o aparato que o juizado de menores tem, que a família entrasse em contato e fizesse ali uma entrevista social para garantir, com a participação do Ministério Público, faz o relatório e deixa resolver o restante. Porque, na verdade, quem decide a questão do menor, mesmo que vá para o juiz, quem decide é o marido e a mulher. Aí, se houver beligerância, é que vai para o judiciário. Uma ideia que se passou tanto pela ARPEN como pelo IBDFAN foi que, então, esse divórcio que tem menor, que fosse o tabelião aqui, então, fosse fazer esse divórcio que tem menor, chamasse o Ministério Público para ir no cartório, numa audiência marcada, e fechava tudo ali. Mas por que eu sugeri? A nossa comissão já sugeriu, inclusive, doutor, para o Ministério Público a criação da promotoria extrajudicial, porque ela já existe muito singela para análise dos pedidos de habilitação para casamento. Então, se o Ministério Público já tem essa interligação com os cartórios para dar seu parecer nas questões de casamento, não haveria problema algum ele dar o mesmo parecer para o divórcio com o menor. Você tem ali, no juizado de menores, você tem ali já todo um aparato, inclusive com promotoria específica que apoia o juizado de menores, você já tem uma construção e ela é muito voltada para certos atos extrajudiciais. Por exemplo, viagem.
Quando você tem um menor viajando e etc., você entra, é um processo praticamente administrativo. Sim. E é por isso, e exatamente, tá vendo, gente? Todo mundo sabe, eu sou pastor, eu sou advogado, faço parte da comissão presidida pelo Dr. Silmar, por isso que esse assunto é um assunto que, né, eu sou aqui um discípulo do Silmar, um comandado do Silmar, e tenho paixão por essas questões que envolvem a cidadania, muita paixão. E isso tudo que facilita principalmente as pessoas pobres. Pessoas que precisam, que não pode matar um dia de serviço para ficar resolvendo essas questões o dia inteiro em cartório ou fórum. Então, eu ainda fico a minha ideia. Eu acho que o apoio pelo juizado, numa fase de transição, seria muito interessante, viu, Bruno? Pensando nessa parte que o doutor comentou, da parte mais pobre, é onde que entra a Lei 13.484, que transformou os registros civis em ofício da cidadania. Ou seja, o registro civil que faz o casamento, o nascimento e o óbito, que a gente tenha certeza de que é o mais próximo ao cidadão, até porque ele não precisa ter patrimônio, não precisa ter feito nada na vida, mas ele tem que passar pelo menos para nascer e morrer, ele tem que passar pelo registro civil. Esse ofício da cidadania, então, criou a possibilidade dos registros civis fazerem outros serviços por convênios. Tá? Um exemplo de que já está em prática é o CPF. Todas as crianças hoje já saem com o CPF na certidão de nascimento gratuito. Eu quero que você explique melhor isso pra gente no nosso terceiro e último bloco, porque o nosso tempo já está estourando. E você permanece conosco, você está no lugar certo. Terceiro bloco do nosso programa especial de hoje, Cidadania Extrajudicial, Cartório e Justiça. Eu estava conversando com o Dr. Bruno Quintiliano, tabelião registrador, presidente da ARPEM, sobre a lei que estabeleceu o ofício da cidadania. E estava começando a explicar no final do segundo bloco sobre a questão dos outros serviços, né, que a partir de agora a serventia, que são os cartórios, nós conhecemos como cartórios, eles podem fazer entre eles também CPF. Como é que é isso, Bruno? Sim, doutor. Com a Lei 13.408, instituiu-se que os cartórios de registro civil agora são ofícios da cidadania e, através desse ofício da cidadania, podemos, então, fazer convênios com órgãos públicos de outros documentos que não aqueles que nós já fazemos, que seria o registro civil, nascimento, casamento e óbitos. Um primeiro ponto que foi com a Receita Federal esse convênio, em que colocamos o CPF gratuitamente em todas as certidões de nascimento. Já desde 2015, todo nascimento que é registrado no cartório já sai impresso com o número de CPF gratuitamente. Ao contrário, quando do óbito, a gente lavra o óbito, o declarante apresenta o CPF, no qual constamos no óbito, que a gente já manda no outro dia, com prazo de 24 horas, para a Receita Federal, para também ser dado baixa nesse CPF, evitando assim fraudes, até mesmo no INSS, em eventuais recebimentos de pensões, aposentadorias indevidas daquele que já faleceu. Presta atenção, fraudador. Você muitas vezes está achando aí que está recebendo a pensão da tia, da avó, da mãe, do pai, da irmã, do marido, da esposa que faleceu, mas entenda, o Estado ele sabe, uma hora ele vai te cobrar isso aí. Hoje esse envio já está dentro de 24 horas, então se ele tentar receber, já vai estar cortada aquela aposentadoria, já vai estar cessada aquela aposentadoria. Tá? E novos serviços estão vindo, estamos atrás de novos convênios. Esse convênio do CPF estendido, agora a gente já consegue fazer também o CPF para pessoas que já têm o registro de nascimento, já seja
digamos, de idade mais um pouquinho, que não teve aquele CPF gerado naquela primeira via, como também alteração pelo estado civil, o nome. A esposa, por exemplo, casou e mudou o nome, e a gente consegue fazer essa alteração no CPF no próprio cartório também. Bem como também a recepção de procurações para que o contador ou alguém atue, ou advogado, atue na Receita Federal. Esses são alguns primeiros atos. A expedição do CNH algum dia vai ser lá com vocês? Vai. A gente está esperando, a ARPEM em Goiás está esperando isso com uma concessão, um convênio a nível nacional. Já tem estados em que faz a identidade, como o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, os cartórios já fazem essa segunda via. A primeira via continua lá no órgão, mas a segunda via você não precisa ir lá, que no Rio de Janeiro é pelo Detran. Então você vai num cartório civil, solicita a segunda via, dentro de poucos dias você já pega a segunda via. No estado do Rio Grande do Sul, tem um convênio, os registros civis fizeram um convênio já tem quase 15 anos, foi até antes mesmo dessa lei, isso foi por autorização da Corregedoria de Justiça Local, em que as vistorias do Detran, dos veículos, são feitos nos cartórios de registro civil. Então, aqueles registros civis funcionam também como um centro de registro de veículos. Eles fazem toda a recepção dessa documentação, sem você precisar ir no Detran. É isso que eu acho interessante, porque, na minha concepção, existe erros fundamentais. Eu queria até trazer aqui o doutor Silmar para conversar conosco um pouco sobre isso, né? Porque registro civil da pessoa natural, nascimento, é feito no cartório. Mas a identificação social do cidadão na Secretaria de Segurança Pública me parece algo meio da época da ditadura, meio da época do controle social, sabe como é que é? Assim, uma coisa meio desnecessária, né? O fato da Receita fazer um controle eu acho interessantíssimo, né? Mas o fato de eu ter que me apresentar numa Secretaria de Segurança Pública, não é isso? Me dá um constrangimento. Outra questão também é essa questão do registro do veículo. O carro é um bem móvel. Uma coisa que eu sempre curti em filme americano, quando eu era garoto, e achava estranho, era que aqui no Brasil é tão complicado essa questão do carro, e nos Estados Unidos eles passam a chave porque ele é um bem que tem o registro, né, precisa ter o registro, a informação daquele veículo, até para as responsabilidades de trânsito, não é? Mas é uma coisa que se faz mais tranquila. Isso tudo não podia desaparecer e ser tudo concentrado só em cartório, professor Silmar? Como é que é isso, hein? Essa identidade, esse registro de carro... Bom, essa questão, ou essas questões, são exatamente, vou dizer essa questão para continuar no tempo verbal correto, mas essa questão é exatamente... Professor é difícil, o ponto... E advogado? Essa questão é o ponto principal de todo o nosso trabalho que vem sendo desenvolvido, que é o trabalho da desburocratização, o trabalho de desjudicialização como meio de desburocratização. Então, nesse momento que nós visualizamos os cartórios como verdadeiros protagonistas, porque a desburocratização, ela ocorre de uma forma que não possa gerar ao cidadão uma certa desconfiança. E para que ele não possa ter essa desconfiança de que aquilo saia da administração pública, do poder público, direto para o particular, nós nos valemos da fé pública que é trazida pelos tabeliães, pelos registradores, para que lá, onde detém essa garantia de veracidade, de publicidade, de segurança jurídica, é que nós nos valemos dessa instituição para que a desburocratização ocorra e que os procedimentos sejam mais fáceis e, principalmente, mais acessíveis às pessoas e ao cidadão. Bruno, para o doutor explicar é complexo. Para ele que está dentro da OAB, lutando por isso, discutindo isso, fica parecendo até que a OAB é partidária dos cartórios. Mas não é, ele está mostrando como isso é importante para a cidadania e é a obrigação, é dever da OAB defender a cidadania. Como explicar isso para a sociedade? Eu vou te fazer uma outra pergunta. Quem são os principais atores desse mundo notarial, registral? Tá. Os principais atores aí, que são os tabeliães e os oficiais, tá?
Um particular que tem a fé pública delegada pelo judiciário, pelo poder público, através de concurso, tá? Por regulamentação do artigo 236 da Constituição. Hoje aquele tabelião calça curta, aquele gestador calça curta, acabou. Acabou, não tem. Isso hoje tem que ser concursado. Só os que estão brigando na justiça. Só. Hoje tem que ser concursado. Então, com esse concurso, há uma melhora significativa, a olhos vistos, na qualidade do próprio atendimento e da feitura de qualquer ato a ser lavrado. Você trabalhava no interior e veio aqui auxiliar o cartório onde você comanda hoje. Sim, né? Eu tenho 28 anos que sou tabelião. Eu trabalhava num cartório e fui para o interior já concursado. Já concursado? Já concursado. Então, eu entrei na atividade já concursado. Com essa remoção, que o concurso começou em 2008, terminou em 2014, se estendeu por um período longo aí, em 2014, eu escolhi por remoção o cartório aqui de Nova Brasília. Então, chegamos e colocamos aquele meu jeito de administrar, que hoje é completamente diferente daquela maneira mais antiga, né? Hoje a gente tem que ter controle de tudo, a gente parte muito hoje para a digitalização, para a humanização dos serviços. Ou seja, a gente tem um padrão de gestão, não é só a parte jurídica, mas também gestão. O tabelião da sua geração, concursado, esse pessoal de 2014 para cá, ele é mais empresarial e o outro era mais uma autoridade pública? Não tem. Os caras registravam como queria, fazia como queria... Guardava ou não guardava? Selo ou não selo? Hoje a gente tem eis a questão. Selo ou não selo? Eis a questão. Hoje a gente tem uma maior fiscalização do Poder Judiciário, que antes era diferente. Deixa eu explicar a brincadeira para o telespectador. Sim. É porque hoje tudo é digital, é mais fácil, né, para certificar. Mas há algum tempo atrás, o ruim de ser velho é isso, que a gente lembra muitas coisas do passado, havia um selo. Esse selo era contado, esse selo era algo, né? E o que acontecia era que o selo veio para certificar, mas ele acabou sendo, ao longo de determinados movimentos, um elemento de fraude, de acordo com aquilo que a pessoa utilizava ou não, exatamente porque não havia um controle sobre o selo. Então, aonde o selo estava, ele certificava o ato público. Porque não é porque ele tem fé pública que ele é destituído de forma, tem a forma correta, não é isso? Então, por isso a brincadeira de selo ou não selo, eis a questão, né? E hoje, além desse controle que tem uma maior aproximação dos próprios advogados com todos esses atos que hoje a gente faz, dessa desjudicialização que veio para os cartórios de notas e registros, a maioria tem a obrigação de ter um advogado ali junto. Então, são dois profissionais, o tabelião ou aquele escrevente preposto do tabelião, juntamente com o advogado que também vai fiscalizar aquele ato a ser lavrado. Então, passa por duas análises. Muitas das vezes até conflitantes, mas eles chegam num consenso para o melhor documento para o cliente, para o usuário do serviço. Porque não existe uma maneira certa de fazer. Existe a maneira legal. Isso. E a maneira certa de colocar tem que ser um encontro das opiniões. Sim. Mas você sabe que muitas das vezes, isso pode ser com você, que tem experiência, etc., mas a advocacia tem encontrado tabeliões muito arrogantes, inclusive no interior. Tem. Até na capital não tenho visto muito problema assim, Como não. pelo outro lado também, a gente tem encontrado muitos advogados que chegam arrogantes. Chegam. Cheio de prerrogativas. Com excesso de prerrogativas. Sim, já tive casos em que quase fomos nos tapas. Porque o advogado queria porque fazia, queria porque queria. Depois de acalmar-se os ânimos, sentamos, falei, doutor, vamos fazer dessa outra forma que vai chegar no mesmo resultado? Ele, opa, não havia pensado nisso. Então chegou-se naquele resultado, o cliente ficou satisfeito, o serviço foi bem feito e hoje somos grandes amigos. Qual a importância de uma comissão notarial e registral na OAB? O estudo não só pelo tabelião e registrador, e sim pelo advogado, pelos advogados, a classe dos advogados, há uma diminuição dessa distância, ou seja, há uma aproximação no conhecimento daquele direito específico. Nas faculdades hoje não tem essa cadeira de direito notarial e registral.
O próprio advogado que acabou de formar ali, o bacharel, não tem muita noção do que o cartório faz. Ele simplesmente é só burocrático, é só lá bater carimbo, que hoje não é isso. Porque o doutor Silmar está mal intencionado. Como é que são as intenções aí, doutor Silmar? Bom, na nossa comissão, né, nós já trabalhamos com ofícios para as instituições, para que as instituições possam abrir a possibilidade de criar essa cadeira, ainda que de maneira optativa inicialmente, mas de algum modo que possa integrar o aluno a esse mundo notarial registral ainda na academia. E mais do que isso, né? Eu, na condição de professor, palestrante, se tem uma instituição que eu não nego convite para palestras e oficinas, são as instituições de ensino superior, né? Se me chama às vezes para dar uma palestra para a Escola Superior da Advocacia, se tem um conflito com a agenda, às vezes eu não posso ir. Se é para algum curso preparatório, às vezes eu tento mesclar a agenda, mas quando é para a instituição de ensino superior, eu faço absoluta questão de comparecer, visto que é ali o ponto central que existe a maior lacuna dessa ausência do direito notarial registral. Mas aí essa ausência não foi sentida só na faculdade, não. Parece que o senhor sentiu agora no concurso para juiz, né? Aqui do estado de Goiás. O concurso para juiz do estado de Goiás teve o seu edital publicado e em uma análise que eu fiz do edital não existe especificamente, né, o ponto do notarial registral. De forma muito singela existe ali algo relacionado em algumas leis esparsas, mas é muito importante que essa disciplina, assim como empresarial, assim como direito de famílias e sucessões dentro do direito civil, que também o direito notarial registral tenha um protagonismo no edital para que os propensos juízes, né, que os futuros juízes possam se dedicar a essa disciplina na sua preparação. Por quê? Porque no final das contas, em algum momento da sua carreira, ele vai decidir alguma coisa relacionada a registros públicos. E aí vem uma coisa importante, porque entre os atores principais, apesar que o Bruno puxou a sardinha para ele, não, os tabeliões e os registradores são os principais. Ali o doutor o Silmar Lopes já está puxando lá para o lado dos advogados, mas existe a importante e é a primeira ordem, né, porque os cartórios eles estão inseridos dentro do contexto do Poder Judiciário. Explica um pouco para a gente, para o nosso telespectador. O Poder Judiciário é o nosso órgão fiscalizador. Todo ato que o cartório faz, lavra, autentica, ele é fiscalizado pelo Poder Judiciário. Na comarca, diretamente pelo juiz que está ali de direito, naquela comarca, quando mais de um juiz distribui-se entre eles, ou mais acima com relação à corregedoria, e chegando até na presidência do tribunal. Então, há essa sequência de fiscalização. Doutor Silmar, doutor Bruno, vocês falaram sobre a questão do protagonismo dos tabeliães, dos registradores, dos advogados, da comissão da OAB. Fechamos já passando pelo juiz, a importância de que os juízes tenham essa formação. O doutor Bruno acabou de falar sobre a questão da corregedoria, né, que faz esse controle. Mas, gente, e o povo? E o cidadão? Porque, sabe, é exatamente, eu acho que esse é um dos erros que acontecem muito na estrutura do Estado brasileiro. Ao invés de partir do cidadão para exercer sua cidadania, inclusive exigindo ela, batendo forte na porta da estrutura governamental, né? Aí eu não sei quem é que vai responder isso aí, eu estou achando que o Bruno é a pessoa mais ideal, 28 anos, né? Colocou na mesa que tem 28 anos de atividade. Como é que fica o protagonismo do cidadão para poder exigir? Ele tem condição, ele sabe, ele conhece. E se ele não sabe, não conhece, vocês imaginam algo para ajudar a formar essas pessoas? Eu estou fazendo minha parte como comunicador. Levantei o tema e estou trazendo para a televisão. A divulgação desses novos atos, ou até de novos atos a serem feitos pelos cartórios, tá? Essa publicação tem que ser feita pela corregedoria, pelos órgãos de classe e até mesmo para os advogados. O tabelião em si, individualmente ou registrador, ele é proibido de fazer essa publicidade. Mas os serviços dele? Os serviços dele. Mas vocês poderiam fazer, por exemplo, um convênio, não sei, pela própria associação, para fazer algo geral, não? Sim, a gente faz isso pela associação. Já fazemos. Como a Comissão de Direito Notarial e Registral também faz isso com os advogados
E isso a gente já faz essa divulgação. O próprio CNJ já tomou muito à frente disso e faz parte dessa divulgação também. Doutor Silmar, nós conversamos aqui sobre o protagonismo de vários atores, né, desse universo, os tabeliães, os registradores, os advogados, a própria OAB com a Comissão de Direito Notarial Registral. Conversamos sobre juízes, a importância dos juízes terem esse conhecimento, conversamos até mesmo do chamamento do Ministério Público, dos desembargadores, corregedores que cuidam dessa atividade, mas e o povo? Como é que fica? Fica de fora, o cidadão de fora dessa questão da cidadania. Então eu queria colocar assim um desafio, eu acho que o doutor Bruno, com 28 anos, né, colocou na mesa os 28 anos, vamos respeitar esses 28 anos. Então, como é que fica o protagonismo do cidadão, até para que ele possa exigir, né? Quem que vai formar esse cidadão para que ele entenda? Quem é que vai bater essa responsabilidade? Essa divulgação chega no usuário, no cidadão, tá? Através de toda essa mídia que é feita, através das próprias associações, do CNJ, do Tribunal de Justiça, corregedorias e também dos advogados e das comissões. O tabelião ou o registrador em si, ele não pode fazer essa divulgação. De forma direta, não. De forma direta, mas não. as associações podem. Sim, e temos feito isso. Então, chega sim ao cidadão. E estamos cada vez mais tendo maior procura. Olha, nosso tempo já parece que já meio que esgotou. Eu queria desafiá-los, convidá-los, na verdade, para fazer uma live comigo, onde a gente possa também tirar um podcast. Então, por exemplo, teve algumas questões que não foram respondidas, a questão da ata notarial. Eu tenho a impressão que com esse momento, não da pandemia especificamente, mas esse novo momento da revolução industrial, né, 4.0 que o pessoal fala, não é? Dessa digitalização do mundo, essa questão das redes sociais, a ata notarial tem sido uma grande estrela, né? Talvez quase tão popular hoje quanto é aí a procuração e principalmente, acho que é o mais popular de todos, que é o reconhecimento de firma. Concorda comigo? Concordo. A ata notarial é uma coisa mais nova. É um meio de prova muito forte e tem sido muito usada por advogados, mas precisa ainda de uma maior divulgação. Convite aceito. Ótimo, e a live vai ser exatamente isso, instrumentos extrajudiciais que constituem direitos. E aí eu acho que a gente vai poder abarcar muito do que nós não tivemos condição de conversar hoje. Eu aceito plenamente o convite e, inclusive, o tema da live é muito importante, principalmente porque temos agora um recente julgado do STJ dizendo que prints de telas de celular só são válidos como provas se forem reconhecidos por uma ata notarial. Ou seja, a prova real só é validada pela ata notarial. O que eu gosto do Silmar é que as opiniões dele vêm sempre com uma decisão do CNJ. Acho que é o maior fã do CNJ. Precisamos indicar você para ir para lá, porque eu acho que nós somos o maior feliz. Gente, esse é o final do nosso programa. Quero agradecer o Dr. Bruno Quintiliano, quero agradecer o Dr. Silmar Lopes, mas principalmente a você que esteve conosco até aqui e já faço o convite, não perde a nossa live e não perde o nosso podcast. Permanece conosco, você está no lugar certo.